Foi talvez a mais irrelevante vitória do Flamengo em muito tempo. Os 2-0 sobre o Madureira, num jogo que aconteceu no sábado, dia 8 de fevereiro, data que marcou o primeiro aniversário da morte dos 10 garotos no Ninho do Urubu, no incêndio no centro de treinamentos do clube. Bem, esse jogo sequer deveria acontecer nessa data, esse jogo deveria ter acontecido na sexta-feira, ou talvez nesse domingo, dia 9. A data do dia 8 deveria ser preservada como um dia de reflexão, um dia sem celebrações, como nas comemorações dos gols. Claro, inevitável, talvez seja, dentro de campo, no meio do jogo, Maracanã lotado, torcida, jogadores celebrando, mas convenhamos, né? Não era o dia para isso, não era o dia para o time de futebol estar em campo, para a torcida se reunir, em que pese as belas homenagens que os torcedores prestaram aos 10 meninos que morreram no incêndio. Dito isso, a gente pode parar e pensar qual a importância desse resultado, ainda mais num campeonato como o Campeonato do Rio de Janeiro, muito pequena. Classificou para a semifinal da Taça Guanabara, uma mera formalidade, uma obrigação. Jorge Jesus, de forma surpreendente, escalando o time principal, mas mais preocupado com o jogo do domingo, né, do ponto de vista esportivo, que é a Supercopa do Brasil contra o Atlético Paranaense, o confronto que voltará a acontecer nessa temporada entre o campeão da Série A do Campeonato Brasileiro, o Flamengo, e o campeão da Copa do Brasil, o Atlético, o rubro-negro do Paraná. Bem, o fato é que, paralelamente, tivemos um sábado marcado por muitas decepções, né, da torcida do Flamengo e da sociedade em geral para com os dirigentes do clube, pela forma como eles estão lidando com essa situação, né, colocando obstáculos para que os familiares dos meninos fossem até o centro de treinamento para acender uma vela, fazer uma oração, e uma situação até curiosa, né? O pai do Pablo, na CPI do Ninho do Urubu, na sexta-feira, manifestou o seu desejo de ir até o CT do Flamengo acender uma vela. Inicialmente o CEO disse que não poderia, porque os jogadores estariam treinando e se concentrando para o jogo contra o Madureira, o que convenhamos é um absurdo. O CT é uma área enorme, os jogadores ficam numa área, ele faria essa homenagem ao filho numa outra, e mais, se os jogadores quisessem, inclusive, encontrar os pais do Pablo ou outros parentes e pais dos meninos que morreram, seria até um gesto bacana. O próprio Diego, capitão do time, por iniciativa própria, fez esse gesto, teve esse gesto procurando o pai do Pablo, uma atitude muito bacana do camisa 10 do Flamengo. Ou seja, qual o problema dos jogadores ocuparem o mesmo espaço físico ali, enorme, né, dos pais dos meninos? Deveriam ser recebidos de braços abertos, com toda a atenção. Mas enquanto os pais tentavam adentrar o CT e outros não conseguiram, porque não estavam, o clube não foi avisado, que absurdo, né? Mais ou menos como se fossem visitas que tem que avisar que vão comparecer. Essas pessoas tinham que ter trânsito livre ali para fazer homenagem a seus filhos sempre que quisessem. Aliás, deveria haver um memorial no Flamengo aberto, no local aberto para todos os torcedores, todas as pessoas que quisessem homenagear aqueles 10 garotos. Mas não, os pais não conseguiram entrar, outros pais, né, que resolveram ir. E um detalhe, um dos argumentos apresentados até pelo presidente Rodolfo Landim, numa breve entrevista que ele me concedeu por WhatsApp, respondendo algumas perguntas que fiz a ele nesse sábado, de que os pais foram lá sabendo que existem regras para entrar no CT e que eles não tinham avisado, não tinham marcado. Convenhamos, é preciso isso? Custava deixar algum funcionário do clube com autonomia para tomar decisões que permitisse, ao identificar os pais do Christian, por exemplo, permitir que eles entrassem e fizessem uma homenagem ao filho morto há um ano? Custava isso? Ah, mas estavam na missa. A missa que aconteceu, e o Flamengo sequer convidou as pessoas. Ah, foi amplamente divulgado. Não, o Flamengo tinha que convidar os pais dos garotos. O Flamengo tinha que procurar essas pessoas e até mandar passagem, um hotel para aqueles que moram fora do Rio de Janeiro, se quisessem participar da missa junto com pessoas do clube. Seria até um momento de união, de aproximação. Paralelamente, no meu blog, tenho feito entrevistas diárias, né? Fiz com o Flamengo, com o Ministério Público. Na segunda-feira, publicarei com a Defensoria Pública do Rio de Janeiro e com os advogados dos familiares dos garotos mortos, que ainda não entraram em acordo. Alguns até desses advogados já fizeram alguns acordos, inclusive com outras famílias. E você pode encontrar tudo isso no meu blog no UOL Esporte. Os links estão aqui embaixo, na descrição do vídeo. O fato é que o Flamengo, de sua diretoria, vem lidando muito mal com essa situação. Muito mal mesmo, o que é realmente muito triste, né? É incrível, porque foi uma história horrível, algo realmente muito triste, e que a gente, por incrível que pareça, tem que lidar com uma situação ainda pior por conta de algumas posturas, né? Posturas que também envolvem a antiga gestão, né? A infeliz declaração do ex-presidente do Flamengo, lá, a repórteres, ao final lá de sua participação na CPI na sexta-feira, dizendo que quando ele saiu do cargo de presidente, os meninos estavam vivos e saudáveis. Ora bolas, toda aquela estrutura foi inaugurada na gestão dele.
Quem teve culpa? Não sei quem teve culpa. Isso aí cabe à investigação apontar, à justiça determinar, não a mim, não a você, não a nós que acompanhamos esse caso. Mas é demais ouvir uma coisa dessas, né? Até uma falta de respeito. É como se, olha, eu saí da presidência, não tenho nada com isso. Sem contar a outra declaração do ex-presidente, quando falou para alguns dos pais que não os procurou durante esse período todo de um ano, porque não era mais o presidente do Flamengo. Ora, não é preciso ser presidente de nada para você procurar essas famílias e prestar solidariedade, dar um abraço, demonstrar alguma preocupação com essas pessoas, né? A discussão não é o dinheiro. Repare que nos últimos dias menos se falou do dinheiro e mais se fala do quê? Da falta de humanidade nessa relação. É realmente uma pena que isso seja assim. Ainda está em tempo do presidente do Flamengo, Rodolfo Landim, colocar a mão na consciência, refletir sobre isso tudo, ouvir algumas pessoas com outras opiniões, ouvir o clamor da sociedade, da torcida do Flamengo em grande parte, e não apenas aqueles que o cercam, que falam apenas aquilo pelo jeito que ele gostaria de ouvir, ou que pensam exatamente como ele com relação a isso. É preciso abrir a mente, é preciso entender que no momento que você resolve presidir um grande clube como o Flamengo, os seus conceitos, as suas ideias, por mais que você tenha convicção com relação a elas, precisam ser reavaliados em alguns momentos, especialmente em momentos tão sérios como esse. É preciso desenvolver algumas características que eventualmente a pessoa não tem, como a generosidade, como a compaixão. Né? Então ainda há tempo de pelo menos diminuir o tamanho do estrago. Estrago até para a imagem do clube, o que convenhamos é menos importante nesse contexto, mas é necessário que alguma coisa seja feita e que o torcedor do Flamengo e que a sociedade em geral continue cobrando. Que a imprensa também continue cobrando. Não adianta que a gente questione isso tudo porque fez um ano da morte dos garotos do Ninho e daqui a uma semana a gente esquecer essa história. Isso tem que ser lembrado sempre, isso tem que ser cobrado sempre desses dirigentes, dessas pessoas, para que essa situação tenha um fim. E quando eu digo a situação tenha um fim, é não só o acordo que envolve dinheiro, mas também uma aproximação e que o clube abra as portas para essas pessoas, para que elas possam, pelo menos, se sentir acolhidas, porque eles já tiveram o maior prejuízo possível e um prejuízo absolutamente irreparável, que foi a perda dos seus filhos de maneira tão trágica, numa situação absolutamente inimaginável. No meio desse contexto todo, o Flamengo venceu o Madureira. Qual a importância disso? Praticamente nenhuma. Saudações.